Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Ao meu lado, nessa condução, minha digníssima esposa, Karen Hassi. Mentor de hoje, adoro falar com um líder de mercado, sabe assim? Será que vou ter uma mentoria de bilhões? Hoje Com é de certeza, bilhões. com certeza. E depois de algumas 507 tentativas, trouxemos o homem. Conseguimos a agenda. Vamos dar spoiler ainda, calma que já vou apresentar ele. Antes, pedir para seguir lá as redes sociais, Receita de Sucesso Podcast, se inscreve no canal do YouTube, toda semana tem mentor novo, trazendo informações valiosíssimas. Esses episódios são disponibilizados no Spotify, então se você está gostando, deixa lá 5 estrelinhas, deixa seu comentário, nos ajuda muito com seu feedback, para a gente estar sempre evoluindo, melhorando. E pedir também para compartilhar esse episódio, né? Se está gostando, já pega ali, ó, compartilha ali com todos os amigos, né? No decorrer do episódio também. É uma forma de você presentear essas pessoas. A melhor forma da gente compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. Então aqui vai ter muito conhecimento hoje, o mentor é especial. E vamos lá, sem mais delongas, para vocês entenderem a grandiosidade do nosso mentor de hoje. Nosso mentor de hoje é Richard Albanese, CEO da The LED, a maior empresa de LED da América Latina. Richard lidera uma empresa pioneira em soluções de mídia digital em painéis de LED, transformando a forma como marcas se conectam com o público através de tecnologias avançadas e estratégias criativas. Estou curioso, como é que você sai do zero e constrói a maior empresa da América Latina? Seja muito bem-vindo, meu amigo Richard Albanese. Bem-vindo, Richard. Que isso, obrigado, Karen. Jussel, demais estar aqui. É uma honra. A gente tentou e aí não ia, não dava, a gente não conseguia. Mas de verdade eu sempre quis muito estar aqui com vocês. É um super prazer. E eu falo que eu sou aprendiz, hein, meu? Mentor não, vocês são os mentores. Estamos aqui só para compartilhar um pouco da nossa história, talvez trazer algumas experiências que podem ajudar, eu acho. Acho que esse é o grande ponto, porque a gente também busca muito, né? Cada vez mais que a gente vai ouvindo, a gente também acompanha os podcasts, a gente vai pegando ali insights e fala, pô, como que eu transformo essa realidade que às vezes tem várias sinergias com o que a gente está passando. Então é muito legal estar aqui com vocês. Ah, que legal. E a honra, né, de falar que ouve o nosso podcast é um dos podcasts que ele mais escuta. E olha a responsabilidade, porque o último podcast que ele foi a régua tá alta nada mais, nada menos que o JJ Podcast. Caraca, agora a régua ficou alta pra mim aqui, hein? Ficou. Boa alta, sorte. Mas obrigado, vamos com tudo. Mas, Rich, conta aí, cara. Hoje as pessoas estão vendo o palco, mas tem muito bastidor, né? Pra você chegar onde você chegou. Como construir um império igual ao da The LED, saindo do absoluto zero e sendo a maior empresa da América Latina? Quais são os acertos, quais foram os erros? A gente quer tentar entender, fazer essa linha do tempo mesmo, né? O que o Richard sabe, que nós não sabemos, mas que se nós soubéssemos, teria um resultado muito parecido com o que você tem. Manda bala. Boa. Primeiro, eu acho que assim, você tem que acertar e ter um foco, né? Eu acho que na vida, tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter um foco. E quando eu comecei a The LED, eu tinha um desejo muito grande, eu tinha um sonho. Então eu acho que você começa ali tendo um sonho, você tem que acreditar no que você vai fazer e aí você tem que botar aquilo lá, tentar fazer em prática. Até hoje, tudo a gente vai tendo várias ideias. Então dentro do nosso modelo de negócio, a gente vai alguém fala, olha, vamos fazer isso, vamos criar aquilo. E aí algo inovador, eu falo, olha gente, milhares de pessoas, com certeza, já tiveram essa ideia. O lance é como que a gente vai conseguir botar em prática, ou seja, quem vai conseguir colocar em prática. Então acho que existe um desafio muito grande. Quando eu comecei a The LED, foi em 2010. E aí eu já vinha de uma estrutura muito grande, né? Depois te conto um pouquinho, mas minha mãe já tinha uma empresa de iluminação e por se dedicar num projeto social, e aí já dando um spoilerzinho aqui dos amigos do bem, ela tomou a decisão de vender a empresa. E aí, quando ela tomou a decisão de vender a empresa, eu falei, o que eu vou fazer, né? E aí eu dominava muito a parte de fabricação, de iluminação, muita questão da China. Eu fui para a China com 13 anos a primeira vez, acompanhando a minha mãe. Então eu tinha toda essa trajetória já. E eu falo que eu cresci aprendendo, né? E a característica da minha mãe sempre foi essa, de colocar a gente ali
Pô, vai trabalhar, vamos ensinar. Imagina, eu penso hoje assim, né? Pai de 3 filhos, eu falo assim, pô, será que eu já levaria minha filha, meu filho, né? Uma das minhas filhas, meu filho, para a China com 13 anos? Poxa, será? Acho que sim. E aí eu falo que isso foi o que me possibilitou, acho que ter o conhecimento, ter essa relação. E aí, quando eu falei, poxa, qual a relação entre iluminação e o que a gente pode fazer que não seja concorrente da FLC? E aí eu falei, poxa, vamos se inspirar, né? E aí foi se inspirando muito, quando todo mundo tem a relação, painel de LED Times Square, foi ali, Times Square, poxa, mercado europeu, o que estava fazendo. E aí foi assim que a gente começou, porque era uma relação entre o produto que a gente dominava. A diferença é que quando eu comecei, eu achava que se eu tivesse desenvolvendo o produto, o melhor produto, já estava tudo certo, eu ia ter o melhor produto, eu ia trazer para o Brasil. Estava começando o LED no Brasil. Já existiam empresas de eventos que tinham painéis, que tinham produtos, mas era algo assim muito pequeno. Então imagina que a gente começou nesse mercado. E aí eu falava assim, poxa, melhor produto já está resolvido. Então era simples assim, mas na realidade o negócio é bem diferente, né? Então imagina que a gente queria vender painel, né, painéis de LED para varejo, para onde quer que seja, naquele momento, em 2010 eu estou falando, e o único mercado que tinha era eventos. E a gente acabou então abrindo e indo para o lado de eventos, começando a fazer a turnê de Chitãozinho Chororó, depois Cláudia Leite, diversos artistas. Então imagina que a gente andava junto com os artistas, a gente fazia os grandes palcos. Então a relação que tinha do produto era assim, você falava o que era painel de LED. Tanto que as pessoas falavam, de LED, o que é isso, né? A relação era 100% com iluminação naquele momento. E aí quando a gente falava assim, não, a gente faz painel, a gente tem painéis de LED. Pá, mas o que é isso? A gente falava, não, sabe os grandes telões atrás dos artistas, de imagem, é isso que a gente faz. Então foi assim que a gente começou, mas foram muitos e muitos desafios, muita porrada, porque você entrar, imagina uma empresa que era de produto e entrar na área de eventos, você falar assim, poxa, não era o produto, aí você tinha todo o transporte, toda a equipe técnica. Caraca. Então imagina gerenciar tudo isso, então não fazia parte do meu dia a dia. Então não era só um desenvolvimento de produto. E aí a gente começou a prestar atenção e falar, poxa, produto é só uma parte da DLED, é só do nosso negócio. Mas foi o que nos possibilitou chegar até aqui. Então se a gente está, a DLED, onde ela está hoje, foi porque a gente aprendeu, né? Nos possibilitou, acho que todos os ensinamentos de anos para que a gente tenha esse sonho, que eu falo que era o meu sonho, de conseguir construir uma grande empresa e impactar hoje da maneira que a gente impacta, acho, todo o mercado. E assim, acho que o sonho, né, de todo empreendedor é você ser reconhecido. E a DLED, né, não eu, Richard, mas a DLED hoje ela é uma empresa super reconhecida pelos clientes, pelos nossos parceiros. E é isso que a gente busca. A gente fala assim, problema todo mundo pode ter, né? A gente pensa na solução. Então, como que a gente chega na solução? Então, como que a gente está ali? Como a gente está presente junto aos nossos clientes, aos nossos parceiros? E aí se transformamos numa empresa indo para o varejo, que era o que a gente acreditava, mas demorou bastante tempo, né? Ao longo dessa história, dessa caminhada. E aí a gente vai contando um pouquinho aí para vocês. Caramba, que legal. Cara, eu quero entender assim, como que você lida com os desafios? Porque tornar uma empresa líder de mercado tem muito desafio aí. E como você geralmente reage esses desafios? Como que você pensa? Como que você executa? Não, eu queria dar um passo antes ainda. Em 2010, quantos anos você tinha, Richard? Poxa, essa é boa, né? 2010 eu nasci em 82, então 20, tava aí com 28 anos. Nossa, aí, era né? Então, bem novo. Muito novo, com um desafio gigante. E assim, o primeiro erro que eu percebi aqui, que muitas empresas cometem esse mesmo erro, é achar que um bom produto basta, né? E aí no dia a dia, para aquele sonho, para aquela tua visão de futuro, você entendeu que não bastava ter apenas um produto bom. Tinha que ter várias outras coisas que tinham sinergia entre si para o seu serviço, para a execução dar certo. E com essa idade de 28 anos, agora eu quero saber realmente dos desafios que mas você... agora você falou uma coisa, eu ia fazer uma outra pergunta, depois a gente volta pro desafio, mas... Sim. Se você me lembrou de uma pergunta que eu ia fazer enquanto ele estava falando, que já estava explodindo na minha cabeça aqui. E eu esqueci da pergunta. Não, lembrei. Então, vamos lá. Quanto do sucesso de um negócio é o produto e o modelo de negócio e quanto é o empresário? Eu acho que é o líder, né? Acho que é assim, porque às vezes a gente tem empresários que talvez não sejam líderes e aí ele, né, acho que ele faz toda a parte, ele tem líderes dentro da empresa. Eu acho que uma empresa ela tem um empreendedor, um empresário que vai fazer e ela tem que ter pessoas que estão à frente
e fazendo. Eu aprendi com exemplo. Eu acho que esse é o que eu tento trazer para minha vida. Então, quando eu comecei a fazer evento, eu montava painel. Eu carregava caminhão, eu descarregava caminhão. E isso daí eu falo que até hoje, se eu for em uma montagem, tá lá, eu vou ajudar todo o meu time. Então, a característica, eu aprendi, acho que muito isso com meu pai, né? Com a minha mãe, é pra gente fazer. Então, assim, e eu fazia muito. Então, se pegar, por exemplo, o DVD da Cláudia Leite, foi o maior naquele momento, na história. Então, a gente pegava lá, era um painel de LED, abria no meio, um negócio gigantesco. E aí você falava assim, cara, eu fiquei ali, acho que 3, 4 noites sem dormir, dia e noite. Então, assim, montando, se matando. Então, a gente sempre tive essa característica. Então, acho que essa entrega, né, do líder, do empreendedor, de estar junto com o seu time. Eu acho que o sucesso, quando a gente pensa assim, vou construir uma empresa e vou gerenciá-la atrás do balcão, como a gente fala ali, né, dentro do teu escritório, eu acho muito complicado e muito difícil de você conseguir, principalmente quando você tem que atrelar serviços, né, e aí não é só uma questão de inteligência ou digital, mas que você precisa de pessoas. Porque o nosso negócio, ele é movido por pessoas. Então, o nosso time é que faz o nosso negócio acontecer. Então, imagina que a gente vai fazer uma instalação em uma loja, né? Mudando um pouquinho de eventos. A gente vai dentro de uma loja, chega numa loja. Pô, se o seu time não está bem uniformizado, se ele não sabe falar com o teu cliente, se tem um problema, ele não sabe resolver o problema, cara, o teu cliente não vai falar, nossa, o produto é ruim. Ele vai falar, cara, a entrega da The LED não é boa. Então essa é a grande preocupação nossa. Então quando você fala assim, a importância que tem todas as pessoas, que é o que faz a The LED ser o que ela é. Então por isso que eu sou muito grato, acho que é o nosso time que veste a nossa camisa. Óbvio que não é fácil. Então, e aí, já falando, imagina que a gente, o ano passado, contratamos mais de 80 pessoas. Então a gente passa todos os meses contratando aí de 15 a 20 pessoas. Cara, é um número assim absurdo. Então que você vai entrando sempre gente nova. Isso para nós é um desafio muito grande. Então pensa que no começo a gente estava falando que era um universo nosso de 15 pessoas, depois foi para 30, nos mantivemos ali durante anos em 50 pessoas, 50 colaboradores. Poxa, você sabia tudo dentro da vida dessas pessoas e, né, falando para todo mundo, ainda somos pequenos, tá? Então hoje a gente aí tem mais de 300 pessoas aí, 340, né, colaboradores, mas nós somos pequenos, né? E eu fico sempre pensando isso, porque eu falo assim, poxa, saímos de 50 para mais de 300. E aí o desafio é, poxa, eu conhecer todos, e aí vem o que a gente vai aprendendo, né? Então, onboard, eu faço questão de estar em todos. Se eu não tiver, eu vou mudar a data, eu quero saber das pessoas, eu quero passar a essência da The LED para cada um. Eu quero fazer esse rito para que eles entendam onde eles estão entrando. E eu sempre falo para todo o meu time, não trabalhe por dinheiro. Isso daí é uma coisa que eu levo muito, muito a sério, porque às vezes a pessoa fala, é a oportunidade que eu tive. Cara, não é oportunidade. Pensa o seguinte, pode ser, você tem que estar feliz onde você está. Você tem que gostar de onde você está. Então não se mantenha lá. Não se mantenha aqui na The LED. Se você não acredita, se o propósito não é o mesmo propósito que você tem, se você não tiver certeza, vestir a camisa e falar, cara, eu tenho orgulho de fazer parte desse time, nós não vamos fazer bem para você e você não vai fazer bem para nós. Então isso daí eu sempre enfatizo todas as vezes que eu faço onboard ou que eu estou com os colaboradores, porque o que a gente quer? A gente vai crescendo e a gente quer que o time esteja unido. A gente quer tentar fazer com que as pessoas que são mais antigas e acabam às vezes dando mais trabalho, né, e mais problema, porque ele vem com os vícios do passado, e aí você quer sair de uma empresa pequena para uma empresa grande. Aí ele também acha que o jeito que era feito antes é o mesmo jeito que tem que ser feito hoje. Então você também tem esses desafios de conseguir que o teu time, que é aquele time que veio com você, também entenda que a The LED não é mais uma empresa familiar, né? A gente é uma família, mas eu brinco que a gente hoje não quer só uma família, a gente quer uma família de um time, e um time vencedor. E aí, às vezes, dentro de um time, tem pessoas que jogam, tem que ter pessoas que jogam de todos os jeitos, de todos os lados. Então você quer que já todo mundo unido, com o mesmo propósito. E aí, às vezes, é difícil, né? Você pegar aquela pessoa que estava com você ali no começo, aí você fala, olha, agora tem processo, agora você tem que seguir isso. Aí ela vai vendo pessoas novas, poxa, mas acabou de chegar, já está fazendo isso. Então a gente tem essa dificuldade. E aí eu estou falando como uma empresa pequena, que saiu de ser uma empresa pequena e se transformou, né, tentando chegar a ser uma empresa grande. Acho que esse é o nosso objetivo. Aí eu fico sempre curioso. Eu falo assim, cara, como que as empresas conseguem gerenciar 1.000 funcionários? 10.000 funcionários, né, colaboradores. Poxa, como assim, né? Como que você leva a cultura? Como que você consegue, né, espalhar tudo isso? Eu acho incrível. Mas dentro da nossa realidade, e eu acho que da maioria das empresas, nós temos o grande desafio, acho, de trazer esse time unido e realmente, cara, em fazendo com que o produto, na minha concepção,
para uma empresa que ela presta serviços, ele é apenas uma parte do negócio, porque eu falo que é a nossa obrigação. Você vai falar assim, poxa, meu produto é o melhor, meu produto tem muita qualidade. Poxa, ótimo, isso é uma obrigação tua. Claro que não é isso que acontece, né? Não é isso, né? Então, o que a Adelaide sempre bateu? Primeira coisa, o nosso produto tem que ser o melhor do mercado. Isso é o que a gente bate no peito e coloca e fala assim, se você está na dúvida, coloca um do lado do outro. Coloca um do lado do outro, você vai ver a diferença. Porque às vezes é difícil, né? Eu brinco que se a gente vai numa rede de loja que tem várias TVs lá, vamos dar um exemplo aí, você vai lá na Fast Shop, você vai comprar a tua TV. Você chega na Fast Shop, você olha uma, você fala, nossa, tá demais. Você olha a outra, tá demais. Aí eles começaram a pôr as TVs juntas. Quando ele coloca junto, ele começa a falar, ó, essa aqui é aquele OLED, que ela é preto, não sei. Você já tinha olhado a outra, você achou que tava boa. Aí quando você compara as duas, você fala, nossa, essa é muito melhor. Aí você vai, e se você conseguir, você vai comprar a que é muito melhor. Então eu falo que isso também acontece com o LED. Então às vezes você olha, não, é tudo igual. Cara, não é tudo igual. Então, nosso produto não é igual. Nosso produto tem uma qualidade muito superior e isso é o que nos garante daqui 10 anos estar aqui, daqui 15 anos. Então, os nossos painéis, os nossos produtos que estão instalados, então a gente pega aqui no próprio Shopping Morumbi, onde foi uma das nossas primeiras instalações em shopping, né, onde a gente tem aí painéis há mais de 10 anos, a gente estava com painel. Aí você fala assim, poxa, mas como que dura tudo isso, né? Qual que é a vida útil? Agora, se ele desse problema o tempo todo, se ele está lá, instalou problema, 2 anos problema, 3 anos problema, 5 anos, cara, como que a gente ia garantir, né? Como que o cliente ia confiar na gente para a segunda remessa? Ele fala, pô, eu vou expandir o meu negócio, vou colocar mais. Como que a gente ia conseguir ter um crescimento que a gente vem tendo hoje? Isso a gente só pode falar agora, né? Que a gente chega e esse ano é super especial. Não falei para vocês, são 2010, né? Mas são 15 anos de Deled para nós, então a gente fala isso. Aí a gente hoje pode falar, né, da qualidade da nossa entrega, da confiança que a gente tem dos nossos clientes. Então, voltando, eu falo que ter o produto, ter a qualidade, eu acho que isso daí é uma obrigação de todas as empresas que querem fazer a diferença. Se você pensar só em, poxa, eu quero só no financeiro, né? Só a parte financeira, beleza. Pô, eu quero vender, comprar e vender e eu não estou preocupado com o produto, né? Porque, eu sou um distribuidor, poxa, eu sou uma loja, tudo bem, não é a marca, né? Ou seja, você não é a marca do produto, eu acho que isso tá tudo certo. Agora, quando você decide ter a marca do produto, e aí eu vi muito isso e aprendi muito com a minha mãe, né? A FLC, ela tinha como um filho. Ela chegava no ponto de venda, ela arrumava a lâmpada, ali estava na gôndola, põe minha lâmpada para cima, chamava os vendedores, falava com todo mundo, sempre tentando trazer, né, e pedindo ajuda para todo mundo, mas ela sempre colocou, a minha lâmpada tem que ser a melhor. Então ela nunca vai ser a mais barata. Porque quem vende preço, cara, você vai ter que sempre vender preço. E aí você vai sempre estar buscando que não está preocupado com a qualidade. Muito pelo contrário. O que a gente defende é a Deled não vende preço, a gente entrega valor. E aí quando a gente vai nessa linha, e aí o valor não é só o produto. O valor é o produto, é o projeto, é a nossa entrega, é a nossa equipe, é nosso time, é a garantia, é a confiança, é a gente estar lá, a manutenção, pode dar problema, a gente vai estar lá, assistência técnica em todo o Brasil. E aí o que eu estava falando aqui antes, né, para cá, a gente começou a ter um ecossistema completo dentro da Deled. Então a gente passou a não ser uma empresa de painel de LED. Hoje nós somos uma empresa de solução em painéis de LED. E aí o que é isso? Pô, a gente faz o projeto, a gente coloca a estrutura metálica. Então a gente comprou uma empresa de estrutura metálica. Pensa que para toda instalação você vai ter que ter, né, uma sustentação desse produto. Então a gente comprou uma empresa que é a Fase, com mais de 35 anos, que nos possibilita hoje atender o mercado inteiro. Depois a gente começou a entrar muito forte na questão de sistema, porque era isso, o varejo falava assim, poxa, eu vou instalar um painel na minha loja, mas como que eu gerencio isso? Como que eu coloco a mídia? Imagina se você tem lá 100 lojas. Poxa, você vai pôr o pendrive na tua TV, vamos dizer assim, ou no seu painel de LED? De jeito nenhum, né? Então a gente começou a ter o sistema próprio de gerenciamento de conteúdo. Depois eu tenho o painel, o que eu coloco nele? Qual o conteúdo que eu coloco? É o mesmo conteúdo que eu tenho? Não, a gente adequa, a gente cria conteúdo. Então a gente começou a entregar essa solução completa. E nos últimos 2 meses a gente comprou uma empresa que chama Invia, que é uma empresa de sistema muito forte na América Latina, atendendo os maiores clientes de OH do mundo. E ela nos possibilitou agora, com 12 sistemas próprios, aumentar nosso nível de serviços e atendimento para os clientes total. Assim. Então, cada vez mais, né, o que a gente busca hoje é tentar entender a necessidade do cliente, ouvir o cliente. E esse começo do ano a gente está muito nessa linha. Então, a gente está mudando muito a nossa estratégia, ouvindo o cliente. Então, o cliente, por exemplo, ele fala, poxa, a Deled é incrível. Vou dar um exemplo, ia ser uma dor nossa.
Imagina que uma empresa foi lá e ela cria diversos departamentos, que é o caso da Deled. Então ela tem lá a área de projetos, aí depois a área de engenharia, ela tem a área do conteúdo, ela tem a área que faz toda a parte de gerenciamento do sistema, ela tem a parte de instalação, a de assistência técnica, manutenção, ela tem vários pontos de contato com o cliente e ela fala para o cliente, olha, se você tiver um problema no teu painel, alguma coisa acontecer, olha, você fala com o pessoal aqui da assistência técnica. Se você tiver um problema no gerenciamento de conteúdo, olha, você fala aqui com o pessoal do time de gerenciamento. Se você tiver um problema e quiser criar o conteúdo, olha, você fala com o pessoal aqui de conteúdo. Então a gente, né, criou ali os pontos de contato com o cliente. Cara, o cliente fala, lindo, né? Quando você manda isso, é maravilhoso. Olha, poxa, olha a Deled, super... Cara, o cliente não quer saber. Ele quer mandar no teu WhatsApp e falar, ó, aconteceu isso, quem vai me resolver? Ele quer um único ponto de contato. Boa. Então, ou seja, a gente criou lá, eu falo, né? A gente como empresa, criamos lá os departamentos. Tá ótimo, você vai ter que ter os departamentos. Tá, mas o teu cliente não quer ficar falando com 4, 5 pessoas. Ele não quer ligar na empresa e falar, me transfere para... Olha, só um minutinho que eu estou transferindo. Cara, a gente não quer isso mais. A gente quer um ponto de contato, um ponto focal que vai resolver meu problema. Ele quer ligar lá, por exemplo, estou com um problema no financeiro que eu não recebi o boleto. Só um minutinho que eu vou transferir para o financeiro. Aí transfere o financeiro e ela conta o mesmo caso, a mesma história. Pô, quantas vezes não aconteceu com a gente? De a gente liga num lugar, a gente conta tudo. Pá, aconteceu isso. Aí a pessoa, tá, tudo bem, Gisele, só um minutinho que eu vou transferir tua ligação. Transfere tua ligação. Cara, você conta tudo de novo. Nossa, aí a pessoa, só um minutinho que não é comigo. Nossa. Aí vai lá e transfere pra cara. E a cara, olha, me conta. Me fala, poxa, eu já falei 2 vezes meu problema. Não, já tá assim, super irritado, né? Pelo amor de Deus, resolve. Então, assim, isso acontece. Só que às vezes a gente pensa na questão, né? Vamos criar... né, o departamento, vamos ter isso, mas sem ouvir o cliente. Então, eu estou dando um pequeno exemplo, né, do que a gente está mudando hoje. Ou seja, cara, o cliente quer um ponto único de contato. Então, a Deled, ao longo desses anos, ela foi entendendo qual a necessidade do cliente e qual, né, assim, a necessidade do mercado. Porque a gente foi se moldando. Então, de uma empresa de eventos, saímos de ser uma empresa de eventos para uma empresa que entrega essa solução completa, olhando hoje muito mais varejo, olhando as empresas de OH, olhando hoje realmente o mercado totalmente diferente. Porque quando você pensa no LED, você pensa o seguinte, poxa, eu tenho um painel de LED para as estradas, eu tenho centrais de controle, eu tenho... para as empresas, eu tenho a parte de dashboards, eu tenho a parte de educação, eu tenho a parte de hospitais. Então, assim, tudo que você pensar que você pode comunicar hoje, né? Você vai para shopping, você vai para loja. Então, assim, é tão grande esse mercado, né? Que às vezes até você fica assim, poxa, para onde eu vou, né? Para que mercado que a gente atua? Mas a gente tem que entender cada um. E aí, isso acho que é o grande desafio da Deled hoje, é entender cada segmento, entender cada mercado, e a comunicação para eles são totalmente diferentes. O time que atende hoje o entretenimento, que vai estar ali falando com uma casa de show, que vai estar falando hoje com os estádios, então a gente faz muito estádio, fizemos lá todo o Allianz Parque, agora todo o Pacaembu, temos nossos painéis no Maracanã, então a gente faz muito isso. Poxa, é uma comunicação. Quando eu for falar com o varejo, ele não quer saber, o pessoal é ele que faz o Allianz, ele que faz o estádio, é outra comunicação. Aí quando eu vou para as empresas de mídia, é uma outra abordagem. E isso é um desafio também, eu acho, para as empresas, quando ela consegue, né, ela ter um produto que atende diversos segmentos, ela conseguir falar, peraí, qual segmento, como que eu comunico e qual atendimento que eu vou dar para ele e qual serviço que eu vou agregar para ele. Não quer dizer que todos os serviços que a gente tem serve para todos os mercados. Por exemplo, gerenciamento de conteúdo, as empresas de mídia, ela vai ter o sistema que ela prefere, que é dela, porque é extremamente importante para o negócio dela. Aí ele vai falar, não, aqui é porque meu time é igual aquilo lá. Qual que é o melhor sistema? Eu brinco assim, o melhor sistema é aquele que você conhece, aquele que você usa, né? É aquela história. É Windows ou é Mac? O que você prefere? Pô, é o que eu uso, é o que você conhece. Sim. E a gente fala, pô, então o cliente que depende disso, ele vai ter. Então não adianta eu ter o approach para ele desse só do sistema. A gente também não acredita nada que a gente venda a não ser o pacote. E a gente vai para os diferenciais. E aí eu acho que isso daí é importante para todos os segmentos. Aí não falando para a Deled, é entender cada segmento, cada mercado e como que você vai atuar dentro dele. E aí a gente vai tendo todos os desafios. A gente chora bastante quando a gente vai vendo que vai perdendo, mas a gente tem uma filosofia na Deled. A gente aceita muito bem perder um projeto. Porque a gente pode perder por vários motivos. Pode perder por relacionamento, que eu acho que é um dos pontos que a gente... né, imagina que a pessoa, e eu brinco que hoje o grande comprador é relacionamento, quem vende é relacionamento, acho que ele está na frente hoje, então assim, óbvio, né? Aí, falando do básico que é obrigatório, né? Ter qualidade, ter uma empresa, ter serviço, vamos dizer que está todo mundo igual,
Aí quem vai determinar mais do que preço é o relacionamento. Então a gente pode perder, seja por relacionamento, seja por preço, a gente pode perder um projeto, mas a gente não pode perder um cliente. Então o grande desafio da DLED é aceitamos perder um projeto, mas jamais vamos aceitar perder um cliente. E aí com isso como que eu não perco um cliente? Como que eu mantenho esse cliente dentro da nossa base? Ou seja, né, aí eu acho que é atendendo. Eu brinco que é atender o telefone, né? O cliente te liga, você tem que atender, né? Você está com um problema, você atende, você resolve. E aí isso aí é o nosso... A gente tenta trazer isso aí para todos os nossos colaboradores. Falou tudo, porque eu tava... Cara, é uma coisa que eu já venho percebendo há muito tempo. Todo mundo é muito bom, ou pelo menos a maioria, em vender. Você é tratado como um rei. Mas na hora de entregar, o suporte é péssimo. É péssimo. E isso acaba sendo um diferencial. O que deveria ser uma obrigação, atendimento, suporte, pós-venda, acaba sendo um grande diferencial. Que é isso que você acabou de trazer pra gente. Acontece no nosso negócio. Assim, a gente estava com uma empresa até um tempo atrás que cresceu muito o volume de vendas e a entrega não acompanhou. Então a gente levou diversas vezes esse feedback. Olha, a entrega não está legal, olha, está demorando muito. Então a gente fazia um trabalho para cativar esse cliente, para cuidar do NPS. Quando chegava lá na ponta, que não dependia de nós, o cliente falava, nossa, mas olha, está demorando 4 meses, uma coisa que era para demorar 15 dias, 20 dias para acontecer. Né? Então, assim... tem essa contrapartida de que às vezes talvez não tem braço, não sei, né? Talvez não está preparado, mas acontece muito isso, né? A empresa às vezes cresce demais e a entrega não consegue acompanhar. Se não tem a pessoa olhando para isso, vai deixar a desejar. Então isso realmente é muito importante. Gostei dessa frase, não aceitamos perder cliente. Aceitamos perder um projeto, mas não um cliente. Legal demais. Ô Richard, entendendo que liderança então é o maior diferencial dentro de um negócio em crescimento, para você crescer negócio, tem ali a parte do produto, como você falou, produto, modelo legal, mas isso é meio que obrigação para você estar no mercado. Qual, na sua visão, são as principais competências que um líder precisa ter para lidar com uma empresa dessa grandiosidade, principalmente quando ela está nesse processo de crescimento e expansão? Primeiro que eu acho que um líder, é difícil todo mundo assim, amar o líder, né? Eu falo isso dentro dos próprios departamentos que a gente tem, né? Então, todo mundo vai estar lá, mas eu acho que o respeito, né? Eu acho que as pessoas elas têm que aceitar e respeitar muito, elas têm que ter uma admiração. Então acho que essa admiração pelo que ele construiu, pelo que foi feito, eu acho que isso daí o time tem que estar. Muitas vezes o time não vai concordar, porque não tem como, né? A gente não concorda com tudo, mas ele tem que ter, acho que, esse respeito e uma admiração. Claro que isso é o sonho, né? Você quer que todo mundo tenha uma admiração pela empresa, principalmente, e siga, né, os passos do que você está ali defendendo. Mas, como eu falei para você, José, eu acho que a questão do exemplo é muito forte. Assim, eu acho que isso eu tenho muito dentro de mim, assim. Então, eu acho que como que eu posso cobrar do meu colaborador? Poxa, você chega sempre e você não está aqui, né? E a gente fala de horário, agora tudo é horário flexível, né? Mas como que eu posso cobrar uma entrega ou um horário ou qualquer coisa se eu não entrego? Ou se eu não me dedico, se eu não trabalho? Então eu tenho muito isso. Então, assim, poxa, eu vou estar lá, vou chegar cedo, vou estar lá. Eu vou ser o cara, eu tenho que ser o que mais trabalha. E normalmente, né? Eu acho que todos os líderes são os que mais trabalham mesmo. Mas eu falo assim, você tem que dar o exemplo para ele. Aí, exemplo como agir, né? Nas situações com dificuldade. Acho que isso daí é um grande desafio. Eu falo assim, quanto mais a gente está no momento tenso, mais calmo eu fico. E olha que eu não sou nada calmo, hein? Eu sou acelerado. E aí todo mundo me conhece, né? Se eu tô brincando, se eu tô falando alto, se eu tô lá falando uns palavrõezinhos ali, e aí tá tudo certo. Cara, quando eu tô ali calmo, respirando, significa que o negócio tá pegando. E aí eu tenho sempre, né, esse cuidado, cara, calma, vamos resolver e como a gente vai resolver. Isso veio muito da área de eventos. Cara, tem cada situação, tanto exemplo. Imagina você tá lá montando, porque, meu, evento é cruel. Tudo ao vivo. Né? Não tem a segunda chance. E não importa se o evento é uma festa de 15 anos, se o evento é a abertura de uma convenção ou é um show. Eu falo que é igual. Se é a festa de 15 anos, é um momento. Imagina aquela hora que ela está descendo a escada e as luzes têm que acender e o LED tem que aparecer a imagem dela e aí é o sonho dela naquele momento passar aquele vídeo. Cara, se na hora que for passar o vídeo não passar o vídeo, cara, assim... Acabou ali, né? Então eu brinco com vocês, foi um evento pequeno de uma festa de 15 anos.
Se você vai para um evento corporativo, imagina, abertura de uma convenção, tá lá todo mundo, milhares de pessoas, lá o CEO não funcionar. Cara, é um trauma. Né? Isso acontecer é um trauma. Quando você vai então para um show, poxa, você tá lá, o artista tá tocando e aí tá sincado o LED com alguma coisa. Cara, então assim, eu falo que o show ele tem essa característica. A gente fez durante muitos anos Salvador, muitos anos. E aí a gente faz trio elétrico, eu fazia na época de eventos camarotes. E aí o trio elétrico tinha um desafio gigante. Eu falo que eram os nossos apertos. Cara, quantas vezes o trio saindo, a gente montando o trio ali na concentração, cara, o trio pra entrar ali pra sair, aí pum, acendia, a gente, não sei o que, mas cara, é sofrido assim, sabe? Então, a gente já passou, eu falo, nós e qualquer empresa de eventos, todas as situações, por mais preparado que você esteja, primeiro que o LED, no nosso caso, é sempre o último, primeiro vem a estrutura, vem o palco, vem tudo, né? Antes, aí o último é o LED. Cara, sempre a gente tá no final da história. Então, cara, o tempo tá contra o relógio ali pro evento acontecer. E aí, de repente, começa... Não é o LED que dá problema, tá? É o computador. Travou o computador. Cara, o que você faz? Pô, você tem que ter o backup. Pô, mas o backup não tá indo. Então, são coisas que eu falo, essa ânsia do evento, a gente pensar nisso, ele nos dá aí anos de... Eu falo de cabelo branco, mas é assim, é uma vida. Você ama isso. Eu falo, quem faz evento ama. Então, a gente tem um amor e uma adrenalina muito grande. Tanto que a gente fala na The LED lá, que eu estava numa feira agora, e aí é uma feira toda de tecnologia. E aí a gente vendo tudo, né? A The LED se transformou, hoje 90% do nosso negócio é instalação fixa, ou seja, é o varejo, o OH, e eventos a gente tomou a decisão de atender as empresas de eventos. Então a gente quer ser o fornecedor, elas que vão lá, pegam um produto, né, transporte, técnico, montam os eventos, fazem um evento, e o produto é The LED, mas a operação é deles, ou seja... Tá ótimo, né? E a gente acaba apoiando as empresas de eventos. Porque ao mesmo tempo ela não consegue, às vezes, ter um financiamento, não consegue ter o produto, não consegue ter o melhor produto. E aí eu tava nessa feira, aí eu comecei a ver coisa de efeito especial, que eu usava nas turnês dos artistas e tal. Aí eu tava lá com o Guilherme, que trabalha comigo, ele falou assim, tá com saudade, né? Que olhar, e eu, puta, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, não tinha mais nada a ver, assim, com o que a gente faz hoje. Eu falo, puta, olha que legal, cara, isso é demais. Então, ou seja, tá dentro, assim, eu brinco que essa arte criativa. Só que, ao mesmo tempo, isso ajuda muito. Porque eu gosto muito da parte de criação. Então, imagina que a gente pega lá um varejo e fala, pô, como que eu crio algo totalmente interativo, algo diferente? Então, a gente cria muito. Então, a gente gosta muito de participar dessa criação, de ajudar os nossos clientes, parceiros e fica muito legal. Legal demais. E qual você me diria que é os principais desafios para quem está crescendo? Que as pessoas, geralmente os empresários enfrentam ao crescer. Qual o principal desafio? Primeiro, eu acho, hoje, na atualidade, é você ter pessoas. Então, sem dúvida, se eu falo, putz, a The LED, acho que o nosso crescimento, toda vez que a gente esbarra em pessoas que vão assumir a responsabilidade. Você pode ter um time, só que assim, aquela pessoa que bate no peito e fala, é meu negócio. A gente tem 7 pilares dentro da The LED, um dos pilares que a gente fala muito, que é muito importante, é ser o dono do negócio. Então a gente quer que todo mundo seja o dono do negócio e agir como dono do negócio. Então assim, eu falo, cara, a The LED é sua, como que você agiria? Você ia aceitar isso? Como que você ia agir? Você ia gastar o que você está gastando? Você ia fazer isso? Então a gente tenta trazer essa consciência, mas eu acredito muito que hoje o maior limitante, o maior desafio é você ter um time realmente que vista a camisa e assuma a responsabilidade. Essa de assumir a responsabilidade acho que é um tema importante e claro, né, ter competência, etc, mas que esteja junto para fazer acontecer. Como treinar essas pessoas para ela ter a sua visão? É difícil. Por quê? Eu dou um exemplo no meu caso. Para você treinar, você tem que ter tempo. E aí a gente entra naquela roda, né, que a gente já ouviu tantas e tantas vezes, que assim, saia da operação, saia da operação, vai trabalhar as pessoas, poxa, vai para a cultura. Pô, a gente aprende isso, né, acho que a gente vem aí ouvindo aí nos grupos que nós estamos o tempo todo. E eu tenho essa dificuldade. Eu, Richard, tenho a dificuldade de sair da operação. Então, é algo que eu tenho que melhorar. Então, eu todos os dias, mas ao mesmo tempo, o que eu sinto é que eu não tenho hoje, aí você fala, pô, mas você não confia em quem vai estar? Putz, é algo que
a gente foi crescendo tão rápido e a gente foi dobrando de tamanho ao longo desses anos. E aí você fala assim, poxa, é muito arriscado. Aí você fala, como que alguém... E como a gente faz muita coisa diferente, poxa, como que eu vou deixar essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa? E aí, no fim da linha, é uma dificuldade de conseguir preparar, eu acho, para que as pessoas ajam e façam tudo sozinho. Então, no meu caso da Deled, eu tenho um grande desafio, que é eu sair da operação. Se eu saísse mais da operação, aí com certeza eu conseguiria ter mais tempo para trabalhar, que eu acho que esse é o certo, tá? Então não estou falando que não é, eu acho que esse é o certo, aí trabalhar as lideranças. Mas eu tive uma experiência, algumas experiências, né? Minha mãe teve, no caso, na época da FLC, e eu tive uma experiência onde a gente trouxe uma pessoa para tocar toda a nossa parte financeira, um CFO super bacana. E aí nesse momento, poxa, é aquela coisa, você tomou essa decisão aqui, ó, papel em branco, decisão é sua. E aí toda pessoa que vai chegar e com competência, ela vai mudar as peças. E tá certo, ela vai trazer um time, ela vai mudar o time, ela vai fazer. E aí você como líder, né, e como empreendedor, a partir do momento que você tomou essa decisão, você tem que deixar. Porque você confia. Então esse é o ponto. E eu tenho essa característica. Ao mesmo tempo que eu tô muito na operação, a minha característica é, cara, tá com você, vai e toca. Então a minha característica é essa. Poxa, e aí eu vou cobrar. Pô, volta... E vamos ver. Só que o problema é quando não volta, quando não faz. E aí, beleza, foi indo. Sabe quando você tá no céu, você fala, cara, que demais, que incrível. Ótimo. Passou um tempo. E aí eu já sabia, ou seja, era uma pessoa que estava em outro segmento, ela tomou uma decisão que era de vida. Projeto de vida de mudar. Poxa, foi lá, 8 meses. Ou seja, ela organizou o meu negócio. Estava com a minha vida que eu falei, agora eu tô super transformado. Poxa, por uma decisão de vida, acabou mudando e tá tudo certo, tá tudo ótimo. Sim. Só que aí depois as pessoas todas mudaram. Então, poxa, reorganizou meu time inteiro e de repente desmonta meu time inteiro. Caraca. Então eu falo que também tem esse ponto que é extremamente, quando o teu negócio, né, que você suou tanto para fazer e tá lá, e tá no dia a dia, e tá crescendo muito, porque ele não está estabilizado. Porque quando você tem um negócio, que eu acho que está estabilizado, né, minha visão, ele está estabilizado, você consegue pôr pessoas para dar continuidade, eu acho que você fica mais tranquilo e tá tudo certo. A Deled, ela precisa, não é que ela está crescendo, ela precisa crescer em passos muito largos. A gente tem aí grandes desafios. E para isso, é o dia a dia ali, é porrada o tempo todo. Então aí você traz alguém, essa pessoa vai reorganizar o teu time, ela vai desmontar um time, vai montar outro, e aí você fala assim, poxa, o que segura, né, essa pessoa? E aí vai ser só o financeiro? Não, vai ser o quê? Então o que mais? Então é um desafio. E aí vem as pessoas. Então treinar essas pessoas, eu acho que você precisa ter tempo. No meu caso, eu tento ser próximo de todos os líderes, tento ouvir bastante, eu tento estar junto com eles. Mas não é uma tarefa fácil para nós para equalizar isso daí, né? Conhece o Assis? O Assis? Conhece o Assis da Assis Gestão? Não. É uma boa conexão pro Richard. Sim, né? Sim. O Assis ele vai organizar a sua casa aí. Sabe esse tempo que você precisa? O Assis organizou lá em Maringá. Sério? Tô precisando. Exatamente. Agora o Jussel tem tempo para ficar a porta para fora. Olha que demais. Isso aí. Bom, tá gostando do episódio? Já recomendo aí para todos aqueles empreendedores, né? História de sucesso aqui do Richard, trazendo vários insights valiosos. Aproveitar e dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteu. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteu é a maior especialista em estratégia de alavancagem através de carta de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes possibilidades. A primeira é realizar uma alavancagem financeira, você vai fazendo aportes mensais. A Monteu faz uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você pode vender essa carta, realiza o lucro, não paga mais parcelas, ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Você vai fazendo aportes mensais, contemplou, compra esses imóveis, aluga esses imóveis e utiliza o valor dos aluguéis para pagar a parcela do seu investimento. Quando você terminar de pagar esse investimento, você vai ter um patrimônio valorizado, te gerando renda passiva vitalícia, a qual você descapitalizou só até a contemplação. Esse conceito é muito conhecido por Robert Kiyosaki, né, que é autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que explica o fluxo de caixa positivo, onde você não precisa comprar à vista, você não precisa tirar dinheiro da tua empresa e perder custo de oportunidade, você não precisa matar uma aplicação financeira. Na verdade, você usa aportes mensais e quando você é contemplado, você faz esses imóveis se pagarem. Então, para que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar outras pessoas para pagar por eles através da alavancagem patrimonial? Chama lá a Monteu, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast para você ter acesso a uma consultoria personalizada. Seguindo aqui com o Richard, agora vamos falar dos desafios, né?
qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram e como que você contornou essa situação? Para nós foi a pandemia. A Então, pandemia. Pra gente, assim, sem dúvida Vocês nenhuma. estavam no ramo de evento, já a maior fatia vinha de evento. 90% do nosso Caraca, negócio. e aí? Não, agora você vai ficar maluco. Porque foi o seguinte, Verdade. a gente tinha dentro do estoque, a gente livre para fazer evento. Assim, é um negócio que a gente tinha 200 metros quadrados de painel de LED. Então imagina o seguinte, beleza, 200 metros é bastante. Hoje é nada, perto dos tamanhos do que a gente monta hoje de palco, etc. Mas era isso que a gente tinha. Então a gente ia lá, 15 metros fazia um evento, 50 metros ali. Então, ótimo. Então a gente tinha 200 metros e a gente já tinha feito o quê? Uma reestruturação dentro da LED. Isso aí foi em 2019. A gente criou 2 times de eventos separados, então tinha lá o gestor e aí ele tinha toda a equipe comercial dele e toda a equipe de entrega. E aí a gente tomou uma decisão, falou, nós vamos acelerar o evento. Só que nesse mesmo momento a gente estava muito forte, começando a questão das lojas, porque a gente ganhou o projeto da Riachuelo, do Shopping Morumbi, que está instalado até agora. E aí é um projeto incrível que revolucionou o varejo. E aí é uma loja que está toda digital, todas as colunas, é incrível. E a gente continuou com os dois, a gente falou, ó, vamos separar, foi o momento de 2019 que a gente falou, vamos separar a área de eventos da instalação fixa. Vamos ter aí 3 times, 2 times de eventos e um time nosso de instalação fixa. Dito isso, fui para a China, falei, ó, nos nossos fornecedores, porque eventos a gente usa empresas que são grandes, que têm o produto que é para isso, então, porque a gente tem produtos próprios da DLED, mas esse no caso não era. Negociei com o chinês e falei, olha, eu preciso comprar 1.200 metros de painel para eventos. Então eu tinha 200, 6 vezes mais, só que eu preciso do teu apoio, e a gente, com toda a relação que a gente tem, sempre teve com a China, eu preciso de 24 meses para te pagar. Ótimo. Confiaram na DLED, né, que a gente já tinha toda uma relação, e aí a gente então trouxe para o Brasil 1.200 metros de painel de LED, e esses painéis chegaram em dezembro, começou a chegar em novembro, dezembro, foram 3 cargas, a última em janeiro de 2020. Em março 17, eu não esqueço, 17 de março, pandemia. Cara, você imagina o seguinte, 1.200 metros, você tinha 200, aí você tinha 1.200 metros no teu estoque. Estamos falando aí de, pô, naquela época, imagina, pra gente, 15 milhões aí mais ou menos de reais devendo de investimento, você devendo chinês em dólar, não sabendo nada o que ia acontecer, 24 vezes, veio a pandemia. Primeira ação da DLED, primeira, chamei todo mundo, imediatamente, isso aí foi real, todo mundo, e desmontamos o departamento de eventos. Pô, imagina que a gente tinha acabado de montar, né? Fazia ali 90 dias, 4 meses. A gente pegou o departamento inteiro, que a gente começou em novembro a montar todo o departamento, então fazia 5 meses. Falamos, gente, veio a pandemia, tá tudo certo, vai voltar, porque todo mundo falava, cara, esquece, é um mês, Brasil é de Brasil, Brasil é Brasil. E eu também acreditava. Falei, tá, mas quando voltar, vocês voltam. Mas eu não consigo manter, a DLED não consegue, e aí tá tudo certo. Primeiro momento, primeira ação imediata que a gente tomou foi essa, ou seja, sanar a despesa que a gente tinha. Então, pô, não vou ter receita, não posso ter a despesa fixa que a gente já tinha. Ótimo, já estava devendo lá equipamento, falei, pô, pandemia, o chinês vai entender, né? Pô, tá tudo certo. Fiquei maluco, fui pro Guarujá, o lado positivo foi família, tava lá com a minha filha, já segundo filho, já que eu não acompanhava tanto, então foi incrível, a Helena. E aí vivemos, né? Depois o terceiro, foi esse lado, acho que o lado familiar para todos nós, né? Esse acho que foi a grande parte que nos ensinou cada vez mais a importância da nossa família. Mas aí então foi um grande desafio, porque a gente pegou e falou, pá, o que eu vou fazer? Aí eu falei, né, depois de ficar louco, eu falei, pô, nós vamos pegar esse produto, vamos começar a ligar para os nossos clientes, vamos falar, ó, você não está fechado? Aeroporto, você sempre quis, você não quer entrar no digital, você não quer digitalizar, e você fala, eu não posso, poxa, como que eu vou parar, como eu vou fazer obra? Porque né, tudo que é muito grande. E aí nossas primeiras grandes instalações foi no aeroporto de Confins, depois Viracopos, no ano de 20. E aí, por incrível que pareça, e em faturamento a gente cresceu 50% no ano da pandemia, ou seja, a gente pegou todo o nosso estoque, todos os nossos produtos, que era para evento, que nem era o ideal para isso, porque são produtos mais caros por causa das travas, né, que é mais fortes, são produtos para montar e desmontar. E colocamos nos nossos clientes e falamos, ó, em vez de você me comprar, vai me alugar. Me aluga. Vamos alugar a longo prazo, em 60 meses. E aí começamos a criar um modelo que revolucionou o nosso modelo de negócio, que é o que trouxe a DLED até aqui. Então a nossa maior dificuldade foi o que fez a DLED chegar até aqui, que hoje o nosso modelo é locação a longo prazo de 60 meses.
né? 36, 60. Então, hoje é locação. Então, naquele momento, era que você tava, imagina, você trancado num quarto sem saber o que você ia fazer. E aí, de repente, né, vem aquela luz e você fala, cara, não, nós vamos remodelar o nosso modelo. Nós vamos pegar esse produto, que eu não tenho hoje o que fazer com ele de eventos. E aí nós tomamos uma decisão, pô, não quero fazer live, não quero montar estúdio, né? Começou todo mundo a fazer isso. Fizemos algumas, fizemos as do Chitãozinho e tal, porque era mais para dar trabalho para o time, etc. E a gente falou, não, nós vamos ir nesse caminho. E aí deu tão certo esse caminho, que aí em 21 a gente ganhou um contrato muito, muito grande, que foi um contrato do Carrefour, que está instalado até hoje, e é um dos nossos principais clientes e parceiros, amigos. E aí a gente começou a mudar a trajetória da The-LED, saindo de uma empresa pequena de eventos. Eu falo que as empresas de eventos tem empresas grandes, mas a gente, por maior que a gente seja, tem um desafio muito grande, que é o que eu falei, do operacional, para uma empresa que tem muito desafio, muito dor de cabeça, muitos problemas, mas que tem um outro tipo de caminho que a gente achou no meio da pandemia, numa hora de dificuldade que a gente estava passando. Então, acho que, né, o recado que eu dou é, cara, quando você achar que não tem caminho, eu garanto que algum caminho tem. E eu falo isso sempre. Então eu sempre falo, cara, putz, você pode achar que não tem mais a luz do fim do túnel. Ela tá lá. Vamos achar ela, vamos achar essa oportunidade. Né? Eu acho que pensar, sair fora da casinha, cara, o que eu posso fazer? Coloca, né? Põe lá, põe as possibilidades. Cria ali, fala, qual caminho eu vou seguir? Eu acho que essa coisa do não tem caminho, acabou tudo. Cara, respira. Vai dar certo. Vai dar certo, confia. E isso foi o que a gente fez e deu super certo. Caraca, um baita exemplo de como transformar desafios em oportunidades. Ele conseguiu executar a frase que o Thales tanto fala. Matou o negócio. Matou o negócio. Amanhecer todo dia pensando como eu mato o meu negócio. E eu vou te falar, eu penso isso direto. Eu falo, poxa, será? Se tivesse dado certo os 1.200 metros, que naquela época era muita quantidade de painel de LED, se tivesse dado certo, provavelmente hoje a gente seria uma empresa grande, dentro da área de eventos, e aí com todas as coisas a gente continuaria sendo a The-LED ali para eventos. E aí a gente ia ver todo esse crescimento do mercado, que era o sonho que a gente tinha lá atrás, que era o sonho, lá de trás ia falar, poxa, como que eu não tô nele, né? Então, assim, o que fez a gente se remodelar totalmente foi o problema. E aí achar a solução. Que Cara, legal. que incrível. Muito legal. Era a minha pergunta. Onde você acha que a The-LED estaria hoje se não tivesse acontecido a pandemia? Estaríamos sendo uma empresa de eventos. Provavelmente a gente seria grande, mas, poxa, nem perto do que a gente acaba fazendo hoje. Não seria uma referência dentro do nosso segmento. Então, acho que essa mudada de rumo aí foi muito legal. Assim. Para nós, como empresa, eu falo assim, tivemos todas as dificuldades. Todas, porque não foi fácil. Mas você conseguir remodelar e mudar o teu norte, assim, eu acho que é extremamente importante. E aí, várias vezes para amigos meus, eu falo assim, às vezes ele tá indo ali, e aquilo lá tá super estável, tá bom. Eu falo, cara, será que o seu modelo é o melhor? Você já parou para pensar que se você talvez estivesse fazendo outra coisa dentro do teu mesmo negócio, porque pensa o seguinte, eu continuei com painel de LED, eu continuei no meu modelo, continuei tendo time, continuei tendo continuei tudo. A única coisa é que eu mudei o foco da minha área de atuação. Será que às vezes você está ali atuando, atendendo aquele segmento? Será que com o mesmo produto, com o mesmo time, com a tua mesma empresa, o que você faz hoje, se você mudar de segmento, você não pode mudar totalmente o teu negócio? E aí você está em outro tamanho? Ou abrir um novo negócio, né? Dentro da tua área ali. Acho que é baita provocação. pra gente pensar. Você pode mudar sempre, um modelo de negócio dentro do seu negócio, um simples ajuste do seu modelo de negócio, você voa. Caraca. Ó, Tá fervendo aí? É que a gente se insight. acostuma, né? Acho que a gente vai no dia a dia e aí você fala, não, tá bom. Né? E aí eu acho isso também, né? Tem um empreendedor e eu tenho vários amigos que ele fala, não, tá bom, pra mim tá ótimo. Não, eu quero isso, eu não quero problema. Porque você quer crescer, o crescimento... Cara, é trabalho, você vai ter que trabalhar, você vai ter que realizar, você vai ter problema, você vai ter decepções, você vai estar lá, pessoa que você acha que está com você não está, você vai ter problemas diversos dentro do teu negócio, do teu modelo de negócio. Mas é isso, eu acho que é de cada um o que cada um, né, espera. Né? Eu acho que desde que eu comecei a The-LED, eu sempre quis, e eu falo que assim, o objetivo era ser a melhor empresa e reconhecida dentro do nosso segmento. E isso é o que a gente busca todos os dias, né? Ser a melhor. Eu falo que tem que todo dia estar ali. Como que a gente vai fazer? Como a gente vai melhorar o que a gente está fazendo hoje? Então é muito isso. E aí, óbvio, né? Que aí depois você quer ser maior, quer ser grande, né? Quer atender o mercado. E aí quando eu falo isso, esquece a parte financeira.
né? Ou seja, a gente aqui eu brinco com a Adelaide, é isso, é parceria para lá, então a gente muitas vezes não faz nem conta do aspecto financeiro, então não é isso que é o mais importante, e sim o que a gente vai conquistar e onde a gente vai chegar lá na frente. E o que teria acontecido se você não tivesse feito essa mudança no modelo de negócio durante a pandemia? Cara, provavelmente eu estaria totalmente louco dentro dos eventos, não estaria ficando em casa de maneira alguma, não que, né, eu acho que a organização e a Adelaide seria provavelmente 10 vezes menor do que ela é hoje. Mas teria passado muita dificuldade durante todo esse período. Não, fora isso, 3 anos de muita dificuldade, né? Se eu tivesse sobrevivido, né? Se Sim. eu continuasse, né? Esse é um grande ponto, né? Se eu continuasse. Sim. Esse é o grande ponto. Porque eu tenho várias empresas que não continuaram pós-pandemia. Várias. E aí eu não estou no nosso segmento de eventos e etc. Várias empresas que desistiram. Porque não tinha como voltar, não tinha como continuar. Foi muito impactado. E aí eu quero puxar um ponto. O que diferencia então? Porque teve muitas empresas que quebraram, por quê? Porque não tiveram, sei lá, não sei como que eu vou chamar isso, mas assim, eles não conseguiram pensar como você pensou. Diante do caos, uns cresceram e outros quebraram. Qual, na sua percepção, é o fator determinante quando a pessoa se esbarrar com esse tipo de desafio para ter uma linha de pensamento muito parecida com a que você teve, em vez de quebrar, ela prosperar? Primeiro que teve várias empresas de eventos que pós-pandemia estão muito maiores do que antes. E aí eu tenho amigos que estão muito melhores do que antes. Não desistiram e aceleraram. Então, por exemplo, teve amigo no meio da pandemia que falou, vai voltar e eu quero estar preparado. Eu não estava preparado porque ele não conseguia, a empresa de evento é isso, ele não conseguia se reorganizar de jeito nenhum. Ele foi lá e construiu o galpão. Ele foi lá e investiu. Ou seja, ele falou, pô, vai voltar. É um negócio passageiro, ou seja, ele acreditou no modelo de negócio dele, que foi o que a gente fez, acreditamos, investimos, então pegamos e mudamos e fez o negócio dele acontecer. Então ele acreditou, persistiu e deu certo. Teve as pessoas que não conseguiram. E aí, às vezes, não é que ela não conseguiu porque ela não teve inteligência. Ela não pensou naquilo. Não conseguiu porque ela não tinha como conseguir financeiramente. Então também teve a pessoa que, putz, não conseguiu. Ela não conseguia ter um modelo de manobra ali. Ela não conseguia, porque ela já estava vindo com dificuldades. Então também tem esse caso que a pessoa às vezes pensou, mas não conseguiu agir, não conseguiu colocar em prática. E tem a pessoa que também falou, putz, acabou o mundo, perdi tudo, acabou. E aí tem muito desses, né? Que é o que foi lá e sofreu e não tentou achar possibilidades. Mas de um modo geral, as empresas de eventos pós-pandemia, isso é para todas elas, as que se mantiveram fortes, elas estão muito mais fortes porque o ano seguinte, pandemia, teve uma quantidade absurda de eventos, os custos, né, os preços aumentaram, teve uma demanda reprimida muito grande. Então as empresas foram muito bem. A Adelaide, quando a gente pensa, né, nesse modelo nosso, é porque a gente já estava dentro desse modelo. Então a gente já fazia loja. Então foi uma mudança meio que cultural de, poxa, como colocar. A mudança foi, no nosso caso, em vez de a gente vender o produto, ir para o modelo de locação. Essa foi a grande mudança, porque como a gente não ia conseguir vender os 1.200 metros. O cliente ia falar, não vou comprar nada agora, está tudo fechado. Então acho que foi essa sacada de conseguir mudar o nosso modelo. E aí a gente começou que nessa mudança a gente não parou. Aí foi ouvindo o cliente entendendo, poxa, eu tenho que ter sistema, pô, eu tenho que ter conteúdo, pô, eu tenho que ter isso. Então não adianta só ter o produto para atender esse mercado. E a gente começou a trazer e começar a falar, peraí, eu tenho que estar preparado para esse momento que eu tô vivendo. Mas eu acho que o resumo de tudo isso, acho que a gente sempre tem as opções à nossa frente, né? A opção de desistir e a opção de persistir, né? Acho que a gente tem que persistir naquilo que a gente tem confiança que vai dar certo. Claro que aí o tamanho de cada um, a possibilidade de cada um, né? Infelizmente não somos todos que temos a possibilidade de fazer do jeito que a gente quer, mas acho que acreditar, confiar e realizar. Bom demais. Vamos lá para a pergunta, aquela pergunta clássica. No fundo só depende do cara, né? No fundo só depende do cara de ter um bom planejamento financeiro. Desculpa, eu tava aqui pensando. Porque muitas pessoas, nesse momento da pandemia, estavam já alavancadas e não iam conseguir mais crédito ou fazer qualquer outra coisa. Então, a importância de você ter um planejamento financeiro também, de você saber separar, né? O que é PJ, o que é PF, é muito importante nesse momento. Fluxo de caixa rei. E aí é o cara mesmo, a execução. É isso aí. Richard, você sair essa noite, na hora que você for dormir, você vai perder seu network, você vai perder seu dinheiro, mas vai perder também seu conhecimento. Mas você tem a oportunidade de deixar nesse podcast a receita de sucesso de Richard Albanese para te aproximar mais perto de onde você está. Ou seja, a única coisa que você vai ter é esse podcast. Então, o que você diria para você mesmo?
Pô, boa pergunta, hein? Cara, é demais. Eu acho assim, confia. Eu acho que confia que vai dar certo. Eu tenho muita crença aí em Deus, né? A gente tem muito essa coisa da religião, que eu acho extremamente importante cada vez mais. Na família. Então, acho que são as pessoas, amigos e as pessoas que vão estar do teu lado, né? Olha pro lado, vê quem vai estar com você e você vai conseguir, vai chegar lá. Bacana demais. Pô, podia já deixar também o pessoal, né? O projeto incrível que a sua mãe tem, Amigos do Bem, falar um pouquinho do projeto e como as pessoas podem contribuir com esse projeto lindo, maravilhoso. Aí a gente vai começar a falar aqui que é projeto de vida, né? Então, amigosdobem.org, para quem não segue. Então, por favor, agora aí começa a seguir os Amigos do Bem. Doação de pessoas físicas, o Amigos do Bem precisa muito. Hoje são 4 cidades do bem, são mais de 150 mil pessoas, mais de 10 mil crianças todos os dias na escola, no centro de transformação. Quem não conhece, é duro pra gente falar, né? Eu vivo desde sempre, desde os 11 anos de idade, mas minha mãe largou tudo, a empresa, para se dedicar a esse projeto, que não é um projeto dela, mas de todos nós, voluntários, que é o projeto com maior quantidade de voluntários do Brasil, um dos maiores projetos sociais do mundo, e estamos falando de mais de 11 mil voluntários ativos. Então a gente faz participa demais, acho que é muito engajamento, mas realmente entendendo, né, a necessidade e a desigualdade que a gente tem no nosso país, no Nordeste. É algo que não é todo mundo que conhece, mas vocês vão adorar. Parabéns pelo projeto. Cara, incrível. E temos que trazer, né, aqui, né, para falar também sobre o projeto. A gente vai chegar nessa parte ainda. Vou pegar as recomendações do Richard aqui. Isso aí. Ô, Richard, dica de leitura, filme, seriado, alguma coisa que você pode deixar? Assim, no meu caso, o que sempre eu busco assim são histórias reais de ensinamentos. Então, se eu vou pegar lá um seriado, eu sempre tento trazer tudo que eu falo assim, né? Você pega aqueles seriados de startup, seja Uber, qualquer um deles, e aí você vai vendo, você vai falando, putz. E aí eu vou sempre pensando, pô, será que é isso que eu quero? Aí você vê, o cara tava lá, estoura, cresce, putz, mas aí o cara perde tudo, aí o cara vem. Acho que cada um a gente vai vendo que, às vezes, nessa imagem que a gente tem, então eu sempre busco histórias reais, de sucesso ou não, porque aí eu acho que o aprendizado está em a gente sempre estar... acho que trazendo para nossa realidade que o mais importante às vezes não é isso, né? Não é estar lá em cima, é estar fazendo e ter o reconhecimento. Legal demais. E onde o pessoal pode te encontrar? Richard Albanese. Aí tá lá no Instagram, ou vamos lá, encontra na The-LED. Liga na The-LED, faz um pedido, fala assim, olha, eu quero colocar LED no meu escritório, no meu podcast, qualquer lugar, na sua loja, onde for, a gente vai estar com vocês. Maravilha. Agradecer, né, demais. cara? Imensamente, né? Essa mentoria de bilhões. Mentoria valeu a pena, nada. né, gente? Valeu a pena insistir. Valeu demais. Que história. Incrível. Cara, obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, vocês são demais. Valeu demais, meu amigo. Gente, gostou do episódio? Recomenda aí para todos os amigos, tá? É um presente que você vai estar dando para essas pessoas, compartilhando esse conhecimento, insights valiosíssimos. Se inscreve lá no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast. Toda semana tem mentor novo. Vai no Instagram, Receita de Sucesso Podcast, segue a gente, sempre com conteúdo atualizado. E também, né, deixa ali 5 estrelinhas no Spotify e deixa seu comentário. Quem é o próximo mentor que você quer ver aqui no Receita de Sucesso Podcast? Foi incrível o dia de hoje. Aproveitar, pedir para me seguir também nas redes sociais oliveira.jussiel. E o meu é @KarenHassi. Gente, manda sugestões de quem você quer ver sentado nessa cadeira contribuindo com seus negócios para mim. Muito bom. Próximo episódio, então, tamo junto, né? Tamo isso aí. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau.